O moto próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes, do dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, exige algumas considerações para nos ajudar a ter uma posição, ter uma compreensão da importância e dos objetivos desse moto próprio. Então, bom lembrar que moto próprios sobre a missa já houve no tempo de João Paulo II, depois do Bento XVI e agora Papa Francisco. É uma constante que, de uma maneira mais explícita ou menos explícita, mas é uma constante, esses motu próprios, essa concessão da missa vai junto com a aceitação da missa nova, do Vaticano II e do Magistério Conciliar. Não pode ser de outra maneira. Os papas conciliares querem o Vaticano II, no qual eles participaram, aderiram, e eles querem também a nova liturgia e querem também o seu magistério conciliar com a canonização de João XXIII, de Paulo VI, de João Paulo II. Então sempre faz um todo, né? Um todo que é feito de parte litúrgica, parte doutrinal e decisões como as canonizações, novo direito canônico. Então tudo isso faz um conjunto. Então, esses três papas pediram, e o Papa Francisco de maneira bem explícita, que não se possa usar do motu próprio sem, quem rejeita a missa nova não pode usar, quem rejeita o conteúdo, né, dos ensinamentos do Vaticano II também não deve usar, não recebe a permissão, e depois o magistério também conciliar. Já no tempo de João Paulo II havia sido feito algo de semelhante, e Monsieur Lefebvre fazia observar na época que as missas de indulto, na França ao menos, eram concedidas sobretudo, ou quase exclusivamente, lá o local, né? O local era concedido aonde já havia uma missa de São Pio V da Fraternidade. Ou seja, ele era bem evidente que eles queriam dividir. Queriam tirar fiéis da capela da Fraternidade e passar para a capela deles, né? Ou seja, tirar das capelas que fosse a Fraternidade ou de outros, das capelas onde os fiéis tinham convicções a respeito da missa, queria fazer uma brecha nessas convicções e atraí-los para a missa de indulto, num ambiente de indulto. E por isso o Lefebvre dizia que ele não era favorável de assistir à missa de indulto. Podia se perguntar, né, mas a missa de indulto, se ela é a missa de São Pio V, ela é a missa de sempre, ela é uma missa santa em si nela mesma. Por que evitar de ir na missa de indulto? Então, se eles mesmos procuravam criar novas capelas perto daquelas que já existiam, para esvaziar as capelas da tradição e atrair os fiéis para uma capela de missa de São Pio V mais regularizada, isso aí não era inocente. Se alguém vai à missa de indulto, vai à missa de indulto onde esses requisitos são observados, ele vai necessariamente escutar no sermão, no confessionário, nas conversas depois da missa, vai escutar algo na linha de Vaticano II. Mesmo que não haja uma aprovação entusiasta da missa nova, haverá algo de concessões em relação à missa, uma falta de oposição mais forte à missa nova e aos outros pontos. Então, eis aí um primeiro motivo. Nós não devemos ir na missa de indulto, porque ela é um ambiente onde reina o espírito do Vaticano II. É um ambiente querido pelo bispo progressista do local. Pode haver exceções, mas em geral é assim. É o espírito desejado pelo Vaticano. O Vaticano na sua traição atual, enquanto a Igreja não voltar à sua fidelidade, né, para com a doutrina revelada, para com Nosso Senhor. Então, eis aí o essencial. Nós podemos acrescentar outros pontos a respeito desse indulto e que farão as congregações da antiga Ecclesia Dei. A Ecclesia Dei também queria essa concessão, né? O fato de não se opor ao Vaticano II, à Missa Nova, mas, digamos, o Instituto Bom Pastor, São Pedro, todos esses, todo mundo sabe, eles são contra a Missa Nova, mas eles ficam fragilizados.
sempre ficaram fragilizados por não poderem se opor com a mesma liberdade que tinha Monsieur Lefebvre e Dom Antônio Castro Maia, e que tem aqueles que mantiveram as suas posições. Então, mais uma vez, a gente vê que quem tinha razão na maneira, não só contra o conteúdo, mas na maneira de combater, foi Dom Antônio e Dom Lefebvre, especialmente Dom Lefebvre, que pegou a parte mais difícil e que combateu com mais brilho, né? Podemos também acrescentar que esse novo moto próprio traz um bem, de certa maneira. Esse bem, o Papa Francisco é sempre tende ao menos, a ser mais direto. E sendo direto, ele deixa mais claro o fato do Vaticano querer realmente acabar com a missa São Pio V. Então, um desejo bem decidido para acabar com essa missa, e isso pode abrir os olhos de muita gente que acaba se dando conta que é impossível agir de outra maneira, senão aquela que foi a maneira de Dom Lefebvre nesse combate. Não ter parte com eles nessa destruição da fé católica, mas se manter afastado deles até eles voltarem às posições que foram a da Igreja. Do dever de todo padre, dizia ele, que quer permanecer católico, de se manter afastado de Roma, da Roma modernista. Benedictio Dei Omnipotens, Patris, et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos, manet semper. Amém.